Monster, fala família Guardião Noran. Eu sou o Carlinhos Pitbull. Galera, se você curtiu a primeira parte, dá uma olhada na segunda parte do vídeo, os projetos e planos aí para nossa Old English, Chocomerle e a maneira com que ela chegou aqui, que foi bênção de Deus. Vem com a gente depois da vinheta. Fala galera, Carlinhos Pitbull na área, se me derrubar é pênalti. Bom, vou fazer a chamada, esse é o vídeo de continuação do que a gente falou, né? Do que a gente vinha falando sobre a história da cadelinha e dessa bênção, né, que Deus trouxe para a nossa vida, para o nosso caminho, através do Marcos Nogueira, lá do Garden Bull. Repetindo para vocês, Marquinhos foi claro com a gente quando disse: Deus falou comigo que a cadela era sua, que era presente, né? E a gente se sente muito honrado em ter aqui um Garden Bulls. E a gente procurou um nome que justificasse tudo isso. E eu vou contar para vocês o porquê do nome. Existe um nome que minha esposa sempre quis colocar, que se chama Sinai. Sinai, em grego, né? A palavra Sinai vem do grego. Em hebraico, Oreb, e em árabe, Jebel Musa, que significa Monte de Moisés. Esse monte é o mesmo monte onde Deus dá as tábuas, os mandamentos a Moisés, né? Algumas linhas teóricas vão dizer, né, que Oreb e Sinai são lugares diferentes, mas a grande maioria vai dizer que é o mesmo lugar. Bom, são teorias, né? Teorias de pensamento. Mas foi lá que Moisés recebe os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Hoje, já existe, né, como se fosse um templo lá em cima, um santuário, e para você chegar até lá, o cume é de granito, né, do Monte Sinai, e para você chegar até lá são 4.000 degraus. O Monte Sinai, no seu cume, ele tem 2.285 mil metros de altitude. E você, para subir esses 4.000 degraus, leva mais ou menos 3 horas. Deve ser bem cansativo. Mais ou menos 750 degraus abaixo, você vai ter um local, é como se fosse um platôzinho que criaram, é o local onde Arão e os escribas ficaram aguardando Moisés descer com as tábuas da lei. Então, tem todo esse contexto. Nesse lugar também, alguns vão dizer que foi onde Moisés viu a sarça ardente lá no deserto, né? E aí Deus vem e Moisés vai até a sarça, né? Para quem viu, quem não vê, tá lá falando sobre as leis, sobre todo esse contexto que eu estou falando. Vocês vão ver as referências no livro de Êxodo e no livro de 1 Reis, tá? Lá no Velho Testamento. Mas esse contexto da sarça é interessante, porque Moisés está no deserto, e ele vê uma sarça, que é aquela bola de emaranhado de plantas, de galhos secos, e que começa a pegar fogo. E na verdade, a sarça pegava fogo no deserto espontaneamente. O calor, ela pegava fogo, só que se consumia e acabava. E Moisés vê uma sarça pegando fogo, provavelmente viu aquilo ali várias vezes, mas naquele momento ele vê a sarça pegando fogo, mas a sarça não para de pegar, ela continua pegando fogo. Ele fala: ué, peraí, pega fogo e acaba, por que continua? E ele vai até lá, e quando ele chega lá, Deus fala para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque aqui é terra santa. Alguns vão dizer que esse acontecimento foi ali na base do monte, né? Numa catedral, no monastério de Santa Catarina, ali embaixo. Existe um monastério ali, que se chama, se não me engano, Santa Catarina. E outros vão dizer que foi mais acima. Bom, não importa, foi naquela região. E Deus vai dizer: tira as sandálias dos teus pés, porque aqui é terra santa. E Deus vai e fala: ó, volta lá no Egito e tira meu povo do Egito. É ali que Deus fala com Moisés. Vocês podem perceber que
que todo esse contexto do Sinai, né, onde Deus deu a lei, onde Deus já abriu a porta, onde Deus vai falar com Moisés, enfim, é um contexto muito interessante. E na verdade, Moisés está ali, vê aquela sarça, e ali Deus fala para ele voltar lá no Egito e retirar e livrar o povo da escravidão de trocentos anos, salvo engano, 400 anos de escravidão no Egito. Bom, percebe que Moisés está dentro de todo esse contexto, e é sobre isso que eu quero falar, né? Sinai é uma palavra é um monte da promessa, um monte dos mandamentos, enfim. E é esse o nome que a gente escolheu, a gente sempre gostou de nome diferente, e a gente entende que por tudo que aconteceu, ela recebe esse nome. Mas eu queria deixar uma mensagem para você em cima desse contexto que eu tô falando desse vídeo, né? As pessoas sempre me pedem, às vezes eu faço um vídeo nesse sentido, algumas pessoas falam, pô, Carlinhos, fala aí e tal, eu gosto de ouvir você falando e tal. E quando isso tudo aconteceu, isso foi algo que me trouxe ao coração, esse tipo de coisa. Moisés, ele nasce no Egito, né? A sua mãe era cativa lá, junto com o povo, e quando Moisés nasce, Moisés é colocado num cestim, né? A mãe dele faz isso, a mãe de Moisés faz isso com medo de que Moisés viesse a ser morto, né? Foi uma época em que Faraó estava perseguindo e não queria, viu o aumento do povo hebreu, né? Em Israel. O que foi, minha filha? Minha calopsita me gritando. Vê se ela tem comida, Jô. É comida ou água, essa sem vergonha? Judite. A gente chama de Judite, mas eu não sei se é macho ou fêmea. Aí meu filho brincou e falou, se for macho é o Pablo Vittar. Tô zoando. Mas vamos lá. E aí, Moisés é resgatado pela mulher de Faraó. E Moisés cresce sob os cuidados da mulher de Faraó como filho do próprio Faraó. Ele cresce junto, né, com Ramsés, que é quem vai assumir o trono mais na frente. E na verdade, algumas pessoas vão dizer que os primeiros 40 anos de Moisés, né, ele cresce, né, como rei, com tudo do bom e do melhor, né, ele era filho do Faraó, ele era o príncipe, né, o príncipe do Egito, Moisés, e Moisés achava que ele era alguma coisa. Moisés cresce achando que era alguma coisa. Na verdade, quando Moisés chega próximo dos seus 40 anos ali, os primeiros 40 anos de Moisés são dentro desse contexto, né, como príncipe do Egito, comendo do bom e do melhor, vivendo tudo do bom e do melhor, e ele achava que era alguma coisa. Mais ou menos por volta dos seus 40 anos, ele tem conhecimento, que era hebreu, né? E ele começa a ver a opressão dos egípcios em cima do povo dele. Ele começa, e claro, já foi Deus começando a trabalhar no coração de Moisés, ele se sente mal com aquilo, com a opressão que os egípcios faziam, né? A escravidão que eles impunham em cima do povo hebreu. E Moisés era hebreu, embora tivesse crescido sob esse contexto como filho do Faraó. E ele se rebela num dado momento num soldado que estava batendo num hebreu e empurra esse soldado e mata esse soldado. Ele mata esse soldado egípcio e ele diz, bom, agora vai dar ruim para mim. Todos sabem que eu sou hebreu, mas estou aqui, enfim. E ele foge do Egito. E ele foge do Egito e vai para o deserto, né? E ali no deserto de Midian, ele conhece um cara chamado Jetro, que acaba sendo sogro dele, né, depois no futuro. E ele fica 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Você imagina 40 anos, eu tô com 49. Apacentando as ovelhas do sogro. E ele ali, e é nesse contexto, no finalzinho ali, dos 40 aos 80, tá? Os 40 anos seguintes de Moisés são ali, apacentando as ovelhas. Ele foge para lá e larga o Egito. E aí Deus aparece para ele na sarça ardente e diz, Moisés, volta lá e tira meu povo do Egito. Ele fala, possivelmente, né? Não, não dá não. Se eu voltar lá, vão me matar. Não, mas eu vou contigo.
eu vou mandar Arão com você, você quando falar vai ser a minha voz, eu vou te conduzir, eu vou te guiar e você vai livrar meu povo do Egito. Vai lá e diz para Faraó que ele tem que livrar meu povo, que ele tem que libertar meu povo. Então imagina o seguinte, os 40 anos primeiro de Moisés, ele acha que é alguém. Eu sou o cara. Os 40 anos seguintes, ele descobre que ele não era ninguém. Ele era um funcionário do sogro. E descobre que não era ninguém. E os 40 anos seguintes, dos 80 aos 120 anos, é o tempo em que Moisés volta para o Egito e diz para Faraó, liberta o povo de Deus. E Faraó endurece o coração e Deus fala, eu mesmo vou endurecer. E Faraó endurece o coração, não liberta, as pragas vêm, você já conhece essa história, e arrebenta com o povo egípcio. E por último, né, o anjo da morte vem e fere os primogênitos do Egito. E não fere o povo de Deus. Porque Deus diz, olha, sobre os umbrais da porta, vocês vão passar, vão matar um cordeiro, né? A promessa de Deus já para o Novo Testamento, que na verdade é o simbolismo de Cristo, e pega o sangue, passa no umbral da porta, e o anjo da morte, quando passar, umbral é o portal, tá? É o portal da porta. E ele passa o sangue ali. E quando o anjo da morte vem e vê aquele sangue, ele não entra ali. Então os filhos, né? Os filhos primogênitos dos hebreus não são feridos, mas os dos egípcios são. E o próprio filho de Faraó, primogênito, é ferido de morte. E Faraó enlouquece com aquilo e acaba libertando o povo. Naquele contexto, o povo vai, né, até perto do Mar Vermelho, e quando chega de frente do Mar Vermelho, Faraó meio que se arrepende, vem com os cavaleiros e com as bigas, né, com aquelas carroças grandes, com aqueles soldados para matar o povo hebreu. E aí Moisés toca com o cajado na água, o mar se abre e o povo passa. E quando os cavaleiros de Faraó estão passando, o mar fecha e ali eles morrem no Mar Vermelho. Todo mundo conhece essa história. Se vocês pegarem para ver agora, o Príncipe do Egito vai contar essa história. É um desenho, mas muito legal. Vai contar assim, exatamente como eu estou falando para vocês. E é muito legal esse contexto. Mas o que eu quero dizer é que nos primeiros 40 anos de Moisés, ele acha que é alguém. Os 40 anos seguintes, onde ele passa apacentando os cordeiros e as ovelhas de Jetro, ele descobre que não era ninguém. E nos 40 anos seguintes, quando o povo passa o Mar Vermelho e Moisés conduz aquele povo pelo deserto até a terra prometida que era Canaã, a terra onde Deus disse que emanava leite e mel. E Moisés conduz esse povo até lá. E o povo vê grandes milagres no deserto. A roupa não se consumia durante 40 anos. À noite, uma coluna de fogo vinha para aquecer. Durante o dia, aquele sol, uma nuvem os cobria. Os anjos vinham trazer codornizes. E o povo foi sustentado durante 40 anos no deserto por Deus. Moisés chega de frente à terra prometida, vê a terra prometida, mas não entra na terra. Mas nos últimos anos de vida de Moisés, se nos primeiros ele acha que é alguém, nos outros 40 ele percebe que não era ninguém, nos últimos 40, Moisés percebe o que pode Deus fazer através da vida de um ninguém. Moisés sabe que é um ninguém, mas ele sabe o que Deus fez através da vida dele. E hoje, Moisés é um dos caras mais lembrados da Bíblia. Moisés é tão lembrado que quando Moisés morre, a Bíblia diz que Satanás vem para tomar o corpo de Moisés e levar Moisés e fazer um ídolo para que o povo adorasse Moisés e não a Deus. Lembra que quando Moisés sobe o Horebe, o Sinai, para pegar as tábuas, quando Moisés desce, o povo já tinha feito um bezerro de ouro. A gente precisa adorar algum Deus. Eles tinham essa necessidade. Passaram 400 anos escravos no Egito sobre aquela cultura. Tinham perdido muito. Muitos vão dizer que retirar o povo do Egito não foi difícil. Difícil foi tirar o Egito de dentro do povo. O povo carregava aquela cultura. Mas Moisés, achando que era alguém, nos anos seguintes percebe que não era ninguém. Mas no final de sua vida, percebe o que Deus pode fazer através da vida de um ninguém.
A mensagem que eu quero deixar para você hoje, você me desculpa se eu me emociono, e eu me emociono sim falando das coisas de Deus, de tudo que Deus tem feito na minha vida, e do que Deus tem feito através da minha vida, do que Deus pode fazer através da vida de um ninguém. Eu não sou ninguém, você não é ninguém. Mas Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida, através de um abraço, de uma palavra, de dizer eu te amo, meu amigo, eu estou aqui com você. A palavra de Deus diz que se alguém necessitar que você caminhe 1 milha, caminha com ele 2. Se ele te pedir a capa, dá também a túnica. E isso é a maior demonstração do que representa Deus nessa terra, que é o amor. A palavra de Deus diz que um dia todos os dons vão passar, mas o dom que vai permanecer é o dom do amor. Fica com essa palavra nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a hora que você vê esse vídeo, e que Deus possa te abençoar tremendamente e usar a sua vida, se mostrar o Deus que Ele é verdadeiramente e usar a sua vida como Ele quiser para abençoar a vida de outros, tá bom? Eu termino esse vídeo da maneira como sempre faço, agradecendo ao Marquinhos. Marquinhos, beijo no teu coração, da Kátia, que Deus abençoe você 10, 15, 100 vezes mais do que você pode abençoar a minha vida. Deus te abençoe, te faça prosperar nos seus projetos, nos seus trabalhos. Informação guardada é informação perdida. Até o próximo vídeo, se assim Deus desejar.